Pai Senhor, meus amados irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos pensar sobre pessoas importantes. Quase sempre essa cultura diz que pessoas importantes são pessoas que têm agendas lotadas, pessoas com muitos compromissos, sempre ocupadas, que não têm tempo para nada. Pessoas que possuem bens, cargos, segundo essa cultura, cargos importantes. Mas nós vamos pensar biblicamente quem é importante no conceito de Deus. Mateus capítulo 20, verso 17 em diante. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para serem escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O pano de fundo desse texto, querido ouvinte, é Jesus indo a Jerusalém. Então, na cabeça do judeu, Jesus iria tomar o Império Romano e iria se assentar num trono. Salomé, sua tia, ele vai lhe fazer um pedido para os seus 2 filhos. E os 10 discípulos ficam assistindo o pedido dela. E o que ela estava pleiteando? O que ela estava pedindo? Ela pede para Jesus posição de grandeza e glória aqui nessa terra. Ela queria o primeiro e o segundo lugar no trono. Ela queria que os seus filhos assumissem a posição dos primeiros auxiliares da corte, ou os primeiros ministros. Ela queria que eles tomassem uma posição de grandeza. Foi um pedido nada humilde. Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas, na verdade, o que essa mulher tinha em mente? É uma rebelião e uma revolta nada humilde. O verso 24 vai dizer: Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos, Tiago e João. O sentimento é indignação, diz o texto, que não é a mesma coisa que quer dizer no grego ofendido, descontente, insatisfeito. Então você tem, ao cenário, você tem 2 pessoas gananciosas, avarentas, pleiteando por lugar de grandeza, por serem os primeiros ministros, o primeiro lugar no posto, e você tem outros indignados pelo pedido que foi feito, porque o lugar é deles, e não do que estava pedindo. O que se alimenta nesse pedido, o que está a motivação é o egoísmo, é a ambição. O que estava em jogo nesse pedido? O primeiro lugar no reino. E tem muita gente hoje brigando por primeiro lugar no reino. E em que momento alimentamos isso? Quando o nosso egoísmo e a nossa ambição é alimentada. Quando lutamos sem pudor pelo primeiro lugar. Jesus vai nos ensinar nesse texto a sua infinita humildade. E qual que é a proposta bíblica? É nós combatermos o orgulho, segundo Filipenses capítulo 2, verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus vai nos ensinar sobre humildade? Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. O que Jesus ensina para mim, para você, é que a grandeza no seu servo e na sua serva deve ser a grandeza espiritual e não grandeza para aparentar os homens. Maslow cria a pirâmide de realizações e aí Jesus vai fazer um conceito sobre a hierarquia do conceito secular. Do governo secular, que era o governo de Napoleão, o governo de Nero, o governo de Pilatos. Um manda e os outros obedecem. Mas as marcas principais desse poder, dessa escala, é que havia nepotismo, egoísmo, avareza, soberba, iras, mágoas e descontentamento. Jesus inverte isso. Jesus vai dizer: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Por quê? Porque as marcas no governo de Cristo e na sua igreja deveria ser amor, humildade, submissão, sujeição, longanimidade, perseverança. Essas devem ser a marca do governo de Cristo. Qual que é o grande ensino? É que a grandeza pessoal era deixar a pequenez e a mediocridade. Ser grande para Deus é abandonar a mediocridade. O grande ensino: tem muita coisa que enche os olhos dos homens, mas não alegra o coração de Deus. Ser grande para Deus é diferente. O reino de Cristo seria formado por servos que se despiram de sua grandeza pessoal. Então, servos de Deus vai se despir de sua grandeza pessoal para Cristo ser glorificado. Para que a grandeza seja apenas de Deus. A igreja de Cristo não deve prosperar sem trazer as marcas de Cristo em sua vida. Enquanto Marcos escreveu seu evangelho, a igreja recebe provas de como os discípulos seguiam a Cristo no sofrimento, na humildade, no amor, na longanimidade, sem avareza, sem ganância, sem soberba, sem presunções pessoais. As principais características da humildade de Jesus foi não tomar a nossa natureza, Filipenses capítulo 2, verso 7, no seu nascimento, na sujeição dos seus pais, na situação de sua vida, na sua pobreza, na sujeição às ordenanças, no ter se tornado servo, no ter rejeitado honrarias, João capítulo 5, verso 41, no se recusar a tratamentos especiais que Jesus nunca quis, João capítulo 6, verso 15. Então, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, o que é que nós aprendemos com essa lição? É que ser grande para Deus está longe de ser grande aos olhos dos homens. Ser grande para Deus é completamente diferente de tudo que nós estamos pensando, lutando ou batalhando, provavelmente para ser. O nosso desafio diário é: basta ao discípulo ser como seu mestre, ao seu servo como seu Senhor. Mateus 10, 25. Nós precisamos fazer difíceis escolhas todos os dias para sermos como Jesus. A bênção da humildade pode comunicar Cristo através da vida, e esta vida sem palavras. E nós precisamos evangelizar sem falar nada. E quando nós estamos andando como Jesus, nós precisamos ser humildes. E quando você não consegue, o que é que você deve fazer? Você deve se despir da sua natureza humana. Se despir da sua natureza humana é dar lugar à ação gloriosa e extraordinária do Espírito Santo. Não busque lugar de grandeza, lugar de destaque. Não busque aplauso e reconhecimento dos homens. Não busque coisas que enchem os olhos das pessoas, mas não necessariamente que irá alegrar o coração de Deus. Busque um coração humilde, cheio do Espírito Santo. Ande no temor e tremor diante de Deus. Pessoas que querem lugar de grandeza, nem sempre são grandes aos olhos de Deus. Pessoas que são grandes aos olhos de Deus
andam em muita humildade, em muito amor, com o perdão nutrindo naturalmente no coração. Então, se você quer ser grande para Deus, não busque posição de grandeza, coisas em que os homens irão aplaudir o que você falou, coisas que as pessoas irão afagar o seu ego. Ande em humildade, como andou a pessoa do Senhor Jesus. Ande em simplicidade. Aceite soberanamente o sofrer por amor a Cristo. Esse exemplo é de que Deus traz para nós, e Cristo, uma edificação no caráter do seu discípulo, para que ele se torne absurdamente grande e importante para Deus. E olha que há muitos servos e servas do Senhor absurdamente importantes. E talvez nunca irão falar em uma rádio, nunca irão falar na igreja de Cristo, mas são muito importantes para Deus. Por quê? Porque simplesmente cultivam no coração o andar como ele andou, o seguir os seus passos, o viver como ele viveu, ser como ele foi. Então, ser grande e importante para Deus é numa vida piedosa, humilde, cheia do Espírito Santo, cheia de amor e de longanimidade. Nesse caso, essa tia do Senhor Jesus erra no seu pedido, porque busca lugar de grandeza, de destaque, porque para ela o ser importante para Deus era estar buscando o primeiro lugar no reino nessa terra. E o ser importante para Deus é como foi João Batista, uma pessoa simples, uma pessoa que se vestia de pele de camelo, que andava pregando o evangelho, e que o Senhor Jesus disse: dos nascidos de mulher, nenhum foi como João Batista. No entanto, é um homem que, para a cultura secular daquela época, foi condenado à morte e arbitrariamente e tiranicamente morto como um animal. Mas, aos olhos de Deus, Jesus vai dizer: dos nascidos de mulher, não houve ninguém como ele. Perceba que o importante para Deus não é, segundo aos olhos dos homens, ter nome de pessoa importante, ter lugar de destaque. O importante para Deus são pessoas cheias do Espírito Santo, que resistem ao pecado todos os dias, que fogem do pecado, que fogem da grandeza pessoal, da soberba, da presunção pessoal, que se comportam humildemente como servos, cheios de amor, pedindo perdão instantaneamente a um erro cometido. Então, se você quer ser grande para Deus, esvazie-se de si mesmo, esvazie de presunção, esvazie de si mesmo e não se julgue importante aos seus próprios olhos, mas que a grandeza na sua vida seja de Cristo e da sua palavra revelada no seu e no meu caráter. Querida ouvinte, querido ouvinte, que Deus nos encha do Espírito Santo e sejamos grandes para Deus em amar o nosso próximo e lhe abençoar em amor, longanimidade, misericórdia, com muita misericórdia e muita sublimação à vontade soberana do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo dê a mim e a você sabedoria, para não buscarmos ser grande aos olhos dos homens e querer aplauso de gente, mas que a gente busque ser grande e importante aos olhos de Deus, numa vida de santidade, sem pecado, numa vida cheia de amor. Que Deus te abençoe grandemente. Lembre-se, você é grande para Deus e muito importante. Não importa se você é uma pessoa extremamente simples, sem recursos desse mundo, extremamente pobre, sem cultura, e você não consegue nem falar direito. Você é muito importante para Deus, você é grande aos olhos do Senhor, se você andar em santidade e buscar ser cheio do Espírito Santo. Então, seja importante aos olhos de Deus, pois o teu nome está escrito no livro da vida, e naquele grande dia Ele virá nos buscar e dirá para nós: vinde benditos de meu Pai, possuam por herança um reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo.
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, importante para Deus são pessoas que andam em santidade, fugindo do pecado. Que Deus te abençoe grandemente, e lembre-se, você é importante por uma única coisa: o seu nome está escrito no livro da vida. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.